tenho que fingir que meu café não tá frio. E isso é muito falso. Então, tá muito gelado. Antes de começar qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que eu ainda sou uma menina que vou aprender muito ainda sobre tudo que eu tô falando agora. O que é engraçado, porque é como se eu tivesse uma ideia clara do que deve ser certo, mas eu também tenho uma ideia clara que eu ainda vou cair muitas vezes. Porém, o meu desejo é com que eu aprenda todos os dias a descansar e a confiar na verdadeira paz, aquela que rege todos os meus sentimentos e ações. Mas enquanto eu ainda aprendo, eu preciso relembrar pra mim, para que eu nunca mais erre ou caia nos mesmos lugares onde eu caio. Mas já ciente de que a misericórdia de Deus, ela é muito boa e que ela nos salva todos os dias de nós mesmos. Mas enfim, começando agora pra valer. Não que isso não tenha sido valendo, mas... Ok. A falta de paz, ela surge quando nós entregamos os nossos brincos de ouro para Arão fundir e fazer um bezerro bem na nossa frente. Que não chega nem aos pés da verdadeira paz, mas sim satisfaz o nosso desespero. Diante da falsa paz, nós cantamos. Agora, que tipo de canto a gente canta? Hoje eu descobri que existem 2 tipos. O primeiro dele é interessante porque é um grito de derrota, aquele grito de alguém que foi derrotado, não somente em meio à guerra, mas também em sua tristeza. Então, ele vai cantar de forma triste e ele vai clamar pedindo ajuda muitas vezes. Ou você pode cantar o canto de alguém vitorioso, aquele que venceu na batalha, aquele que tá feliz. Esse é um canto bom. Não que o outro não seja, mas eu acho que o canto de vitória, ele é um canto de agradecimento, sabe? Eu acho que o canto de derrota é um canto de necessidade, muitas vezes. Então eu acho que, de certa forma, eu também curta o canto de derrota. Mas não sei, prefiro cantar o canto de alegria, admito. Mas o interessante é que depois de satisfazer o desespero com uma falsa paz, o canto, ele não é nenhum desses 2 cantos. Não é nem o canto de vitória, nem o canto de derrota. Diante disso, existe um outro canto, o canto que eu chamei de canto ilusório da paz. Alguém que se desespera, mas que convive com a paz, que é Jesus Cristo, não necessariamente vai perder a paz. Ela pode dar um deslize ali, se desesperar, mas depois se recompor. Cadê meu óculos, meu Deus? Organizar seus passos, colocar tudo em dia, sabe? Mas antes, sem fugir do assunto, mas dando um pulo, eu gostaria de falar da paz, porque eu também estava lendo sobre ela hoje, lá em Efésios 2:14. A paz aqui, ela parece adquirir 3 estágios. A primeira é de ser, a segunda é de fazer e a terceira é de falar dela. Não parecem 3 estágios de uma certeza plena, mas eu acho que faz muito sentido, né? Porque quem fez, quem é e quem fala dela é a própria paz. Então, eu gostaria de começar primeiro lendo o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Interessante que ele não é somente a paz, mas ele é a nossa. Logo no 15, ele vai falar: isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos 2 um novo homem, assim fazendo a paz. E no versículo 17 ele vai dizer: e vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe e paz aos que estavam perto. Muito bom, muito bom. Primeiro porque ele é a nossa paz. Logo depois porque ele fez a paz. Ele não somente no seu estado de ser se estagnou ali, diante da falta de paz, no qual a humanidade não possuía, né? Mas ele também fez. É aquilo, né? Pela cruz ele acaba criando uma paz acessível. Então, ele não somente é,
mas ele também faz a paz ser algo real para os homens. E por último, ele evangelizou, ele falou, ele contou da paz pra gente que estava longe e também falou sobre a paz para aqueles que estavam perto, mas que precisavam também, aqueles que necessitavam de um banho de sangue que faz a paz e que também a é. Então, isso é muito demais. Agora, voltando pro canto, quem conhece essa paz? Quem vive essa paz encorpada? A pessoa que vive dentro dessa paz, ela tá dentro de uma realidade inabalável. Isso não significa que essa pessoa, ela não vá se desesperar, não é isso. Quando o conceito de ter paz tá estagnado, tá fundamentado nessa paz, na paz verdadeira, não tem como perder a paz 100%. Porque é como se o nosso maior motivo de paz, e de fato seja Jesus ressuscitado e nos trazendo de volta para Deus. Mas o desespero ele tem um poder, na verdade não é nem que ele tem um poder, mas é porque muitas vezes a gente dá tanto privilégio para ele, dá tanta abertura para ele, montamos uma mesa bem posta pro desespero na nossa vida, que ele acaba tomando tanto espaço, que acaba nos desestabilizando e tirando os nossos olhos da verdadeira paz. A partir desse momento, quando a gente se desespera porque Moisés está demorando demais para descer, ai, eu gostei disso. Quando nós nos desesperamos, a gente quer fazer do nosso jeito, porque nós estamos desesperados. A nossa paz, ela, para nós, se torna algo terreno, é ver. Então, uma das maneiras da gente encontrar uma paz seria criando ou buscando a resolução dos nossos problemas com a nossa força. Então, a partir do momento que eu preciso de um Deus, porque eu tô desesperada e eu não sei onde tá meu Deus, eu peço para que construam um bezerro para que eu possa contemplar um Deus que eu consiga ver, porque eu tô desesperada, porque eu preciso disso. Bom, então a gente percebe que existe um deslocamento, existe um desvio no nosso olhar por conta do nosso desespero. E esse desespero, ele não é um desespero eterno de meu Deus, como é que eu vou pro céu, como é que eu vou aguentar, sabe, muito tempo até ver o rosto do meu amado. Não é um desespero assim santo dessa forma. É um desespero que muitas vezes é bem terreno, é bem carnal. Porém, ele é perverso ao ponto de nos levar a fazer um bezerro de ouro. Depois que esse bezerro de ouro, vulgo, os nossos problemas são resolvidos, nós cantamos. Nós cantamos porque o óbvio do nosso problema agora está solucionado pela força do nosso braço, pela resolução que veio na nossa mente. E às vezes, sem ao menos perguntar ao nosso Senhor como deve ser feito. Portanto, olha o problema, cantamos de forma ilusória. Estamos numa ilusão de paz, uma ilusão de resolução de problemas, uma ilusão de tranquilidade. Resolvemos os nossos problemas. Agora nós temos um Deus, agora nós construímos um Deus de ouro com os nossos próprios brincos. O povo na Bíblia, lá em Êxodo 32, faz isso. Josué, ao falar com Moisés, ele fala assim, tipo, nossa, tá tendo um grito de guerra. Mas Moisés, ele observa e ele fala, bom, não é um canto de vitória, mas também não é um canto de derrota. Isso é muito sério. Eu ainda vou ter um desfecho sobre isso. Mas agora já tá tarde, não sei nem que horas são. Desde já é isso. Meu Deus. Meu Deus. Bom, depois que o povo canta, depois de ter feito a besteira, depois que a tragédia acontece,
Deus fala que não vai subir no meio do povo, que não vai estar junto com ele. Eu digo ele estando junto com o povo. E é interessante a reação do povo. O povo ouviu e pranteou. Ou seja, eles ficaram desesperados. Tipo, Deus fora do nosso meio? Caramba, a nossa angústia que era irreal agora, enfim, bate na trave de se tornar uma realidade? Poxa, Deus fora do nosso meio? A realidade é que depois da gente ter se desesperado, a gente vai perceber no final das contas que Deus não estava no meio da nossa resolução. Problema isso aí. Deus longe de nós. Que tragédia. Mas há um clímax, porque Moisés vai falar com Deus e é o discurso de equilíbrio, de formalidade e informalidade mais sublime que eu já vi, porque ele fala o seguinte: se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu os te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E nossa, o próximo versículo é a resposta. E a resposta de Deus... gente, eu li isso aqui, eu tava no shopping, né, na livraria, e, gente, eu comecei a chorar, e eu tava tipo, ai meu Deus, calma, peraí. Foi tipo assim, e eu tentando disfarçar ali, mas é muito tremendo, porque a resposta é: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Essa é a resposta do Deus. E logo depois ele fala sobre algo relacionado a conhecer o nome. Peraí, eu tenho que ler isso aqui. Farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. E aí, eu achei muito bonito, porque ele conhece Moisés pelo nome. Só que se eu for aplicar no contexto no qual a gente está falando, nos redimimos, falamos sobre a misericórdia de Deus. Poxa, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me mostre então os teus caminhos, me ensina, me conta. E não para fins bestas, mas para que eu te conheça. É depois da tragédia, é depois do desespero, é depois do pecado, é depois de tanta coisa. E a resposta é que ele vai junto. O desespero ele já tinha sido vivido. Parecia que não ia ter mais solução. Mas Deus nos conhece pelo nosso nome. Ele vai com a gente depois de tudo. Ele vai nos trazer descanso depois de tudo, depois de todo o desespero. Ele também nos conhece pelo nosso nome. Sabe, eu acho que isso diferencia ele de todas as coisas e de todas as pessoas. Um canto de descanso. Porque ele nos conhece, porque ele ressuscitou, porque ele tá vivo, porque ele é massa, sabe? Porque ele é quem ele é. Por isso nós cantamos, pelo simples fato dele olhar pra gente, ouvir mais uma vez, vir conosco e simplesmente nos trazer descanso e nos lembrar que ele nos conhece. Nós caminhamos com um Deus que é zeloso, porque é isso que ele é também. Além de cuidadoso, ele é ciumento. Então, ele é ciumento não somente com a gente, mas com as nossas preocupações também. Portanto, não vale a pena a gente criar os deuses, sabe? Ou tentar resolver os nossos problemas com as nossas soluções. Não. Ele é bom, ele é cuidadoso. Muitas características lindas de Deus, não é? E é isso. Que bom. Temos várias possibilidades de desfrutar de Deus. Meu Deus. Meu.